Você já deve ter ouvido a expressão seja você mesmo. Mas afinal, na prática, como que faz essa história aí de ser você mesmo, de ser mais autêntico? Nesse vídeo eu vou te contar como você pode abandonar de uma vez por todas quem você acha que você deve ser e ser você mesmo. Eu já sofri muito por não me achar boa o suficiente, por não me achar merecedora de ser amada, por achar que tinha alguma coisa de errado comigo. Quando eu mergulhei nessa jornada de autoconhecimento e expansão da consciência, eu comecei a me dar por conta de que eu tinha que olhar para todas essas partes de mim que eu tinha vergonha, para essas partes de mim que eu não aceitava. Porque se eu queria viver uma vida autêntica e verdadeira, eu tinha que acolher todas essas partes minhas, eu tinha que me apropriar da minha própria história. Algo que me ajudou durante a minha jornada foi conhecer o trabalho da Brené Brown, que é uma pesquisadora norte-americana. Ela escreveu vários livros, mas nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os principais aprendizados que eu tirei do primeiro livro dela que eu li, que se chama A Arte da Imperfeição, que é esse livro aqui, né? A arte da imperfeição. Abandone quem você acha que deve ser e seja você mesmo. Eu tinha muita dificuldade de entender esse negócio de ser você mesmo. Como assim? Ser você mesmo? Mas se eu não for eu vou ser quem? E eu não entendia muito bem esse tipo de frase motivacional, né? Ou frase do feed do Instagram. Afinal, como que é essa história? Mas depois que eu conheci o trabalho da Brené Brown e eu comecei a aplicar isso na minha vida, que eu comecei a entender o que é o ser você mesmo e por que eu não conseguia ser eu mesma. Eu não conseguia ser eu mesma, eu não conseguia ser autêntica porque eu estava imersa ali num pântano de não aceitação, de vergonha e de culpa e de medo. De medo de me expor, de medo de ser vulnerável. Então a Brené Brown é uma pesquisadora de vergonha, de medo, de todas essas emoções ali que a gente tenta evitar, né? Não quer muito chegar perto. Mas o trabalho dela é incrível. Eu vou deixar no descritivo aqui do vídeo o link desse livro e também o link de alguns vídeos na internet para você assistir. No YouTube ela também tem um documentário no Netflix, se você tiver acesso. Esse livro é fantástico, eu poderia ficar horas falando só sobre esse livro, mas para esse vídeo não ficar muito longo, acredito que esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2. O centro do livro, ela fala sobre viver de todo o coração, ou como eles traduziram em português, ter uma vida plena. Ela fez uma pesquisa com muitas pessoas, ela ficou anos pesquisando várias pessoas, entrevistando pessoas que passaram por situações difíceis, que sentiram medo, vergonha, culpa, várias emoções positivas também. Entrevistou várias pessoas e começou a compilar isso. Ela separou, vamos dizer assim, as pessoas em dois grupos, né? Um dos grupos são pessoas que vivem uma vida plena. E nesse livro, ela dá 10 orientadores para que a pessoa possa, então, viver uma vida plena. O primeiro orientador é a autenticidade, abandonar o que os outros pensam. E a autenticidade, segundo ela, eu achei muito incrível que ela trouxe isso, que a autenticidade é uma escolha que a gente faz todos os dias. Todos os dias, quando a gente escolhe ser vulnerável e ser transparente e ser verdadeiro, nós estamos praticando a autenticidade. Ela diz que antes ela classificava as pessoas assim, fulano é autêntico, fulano não é. E que depois das pesquisas dela, ela começou a entender que todos nós podemos ser autênticos, porque é uma prática. A gente escolhe ser verdadeiro e vulnerável, ser corajoso, porque a autenticidade tem muito a ver com coragem. Para ser você mesmo, você tem que ser corajoso ou corajosa o suficiente. E ela traz também a questão de resiliência à vergonha. Porque uma das coisas que nos impede de ser autêntico e nos impede de ser vulnerável é o fato de que algumas situações em que a gente está vulnerável, a gente tem medo de ficar vulnerável porque nós temos medo de passar vergonha. Nós temos muito medo de sermos julgados pelos outros. E um dos objetivos que eu tive ao criar esse canal do YouTube é me expor de verdade, no sentido assim de vir aqui gravar esses vídeos que muitas vezes eu me coloco num lugar vulnerável, porque o meu objetivo era fazer com que você que assiste esses vídeos não se sinta tão sozinho, não se sinta tão sozinha. Porque eu me sentia muito sozinha.
eu estava perto de várias pessoas, mas no fundo, lá no fundo, mesmo perto de pessoas, eu me sentia sozinha. Eu sentia que tinha alguma coisa de errado comigo. E foi só quando eu comecei mesmo a me apropriar da minha história e entender que o que me separava da minha essência e o que me impedia de ser autêntica e de ser vulnerável era a vergonha. E uma das coisas que eu identifiquei é que esse próprio processo de trabalhar nas redes sociais, criar conteúdo, criar vídeos, você está sempre tendo que praticar isso, né? A gente que coloca aqui a cara na internet, a gente está sempre tendo que praticar essa resiliência à vergonha, né? Por mais que lá no fundo tenha um medinho, assim, o que as pessoas vão achar do vídeo, o que vão dizer de mim, será que vão criticar? Eu tinha muito isso no começo e eu fui praticando cada vez mais a minha autenticidade, a minha resiliência à vergonha, resiliência ao julgamento e à crítica dos outros, e me apoderando mais do meu lugar, de forma mais verdadeira, mais autêntica, mais vulnerável. E é uma prática, não é do dia para a noite. Eu sinto que cada vez mais eu consigo ser mais autêntica na internet porque eu vou me permitindo ser mais verdadeira e ser mais vulnerável. Então, se você também tem essa vontade de criar vídeos, de compartilhar a tua jornada, os teus aprendizados, saiba que vir para a internet já é uma prática de autenticidade, já é uma prática de resiliência à vergonha. E é claro que existem muitas maneiras da gente fazer isso, mas hoje o que faz parte do meu dia a dia é realmente compartilhar conteúdo na internet. O segredo é permitir ser vulnerável. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que a gente consegue fazer isso do dia para a noite, mas esse é o segredo. O segundo orientador é a autocompaixão, que é abandonar o perfeccionismo. E ela traz um conceito aqui que eu achei muito interessante, que o perfeccionismo é o berço da vergonha. Eu tinha uma ideia de que eu era perfeccionista porque eu queria ser eficiente. Então eu sempre dava desculpa ali, não, eu vou ser perfeccionista porque perfeccionismo é bom, porque aí eu vou ser mais eficiente, vou ser mais produtiva. E na verdade não é isso, perfeccionismo não tem a ver com eficiência. Perfeccionismo é medo de passar vergonha. Olha que louco isso. Segundo ela, perfeccionismo é um sistema de crenças que é autodestrutivo e que é viciante. Pessoas perfeccionistas têm esse tipo de pensamento. Se eu for perfeita, se eu tiver a vida perfeita, se eu fizer tudo perfeito, eu não vou ser criticada, eu não vou passar vergonha. Então é muito louco, mas isso é muito inconsciente. Mas na verdade as nossas ações perfeccionistas, elas partem desse lugar, de um lugar de tentar a qualquer custo evitar medo, crítica e vergonha. Olha isso! Uau! Foi um tapa na cara, mas foi um tapa na minha cara. Mas eu comecei a identificar que era realmente isso. Que era o meu medo de ser criticada que me levava a gastar muito tempo numa determinada atividade. Eu até já falei sobre perfeccionismo aqui no canal, num outro vídeo, e dei dicas lá para você vencer o perfeccionismo. Mas essa raiz desse conceito de perfeccionismo, correlacionar perfeccionismo com tentar evitar a vergonha, foi chave para eu identificar esse comportamento em mim e começar a mudar. Terceiro orientador é um espírito resiliente, abandonar o entorpecimento e a impotência. Então, ela traz várias histórias de pessoas resilientes e ela faz inclusive uma pergunta: por que tem pessoas que são mais resilientes do que outras? Por que tem pessoas que às vezes passam por situações muito difíceis e conseguem se recuperar e ressignificar aquilo e ter um aprendizado, enquanto outras pessoas têm muita dificuldade de se recuperar das adversidades? E ela correlaciona a resiliência com espiritualidade, não com religião, mas com espiritualidade, com essa noção de que nós somos todos um, nós estamos todos conectados uns com os outros e existe algo que é maior do que a soma de todos nós. É assim que ela define espiritualidade, eu achei muito interessante. E ela traz muito isso, esse conceito de espírito resiliente. Se a gente quer realmente viver uma vida plena está muito entrelaçada com espiritualidade. E ela traz essa relação entre viver uma vida plena e ter um espírito resiliente. E esse espírito resiliente
é aquela certeza de que nós estamos conectados, todos conectados uns aos outros, que existe algo maior que nos conecta e que o que nos conecta é amor e compaixão. Quarto orientador, gratidão e alegria, abandonar a escassez e o medo do escuro. A Brené faz várias relações entre emoções, ela traz muitos conceitos, e uma coisa que ela trouxe nesse capítulo que eu achei interessante é que ela fala da relação entre amor e pertencimento. Aqui foi um outro tapa na cara para mim, que ela diz que existe uma diferença entre pertencimento e se ajustar. E olha só, antes eu achava que para eu me sentir pertencendo, eu tinha que me ajustar a um determinado grupo. Quando eu conseguisse me ajustar da maneira mais perfeita possível, eu ia me amar mais e ia sentir que eu pertencia. E não é assim que funciona. Se ajustar não tem nada a ver com pertencimento, são dois caminhos opostos. Para que a gente se sinta pertencendo, que é uma das nossas necessidades humanas, primeiro a gente tem que se amar e se aceitar. Quando eu me amo, quando eu me aceito, eu me mostro como eu sou de verdade. E isso faz com que eu consiga pertencer de verdade a um determinado grupo. Eu me sinta pertencendo, porque o pertencimento é algo que vem de dentro, não é uma validação de outras pessoas. Então está muito relacionado essa questão do amor próprio com o pertencimento. Ela fala bastante sobre isso, sobre a questão de você se amar primeiro, de você aceitar, de você se apropriar da tua própria história e praticar a resiliência e a vergonha para ter esse lugar de amor próprio, para então se sentir pertencendo. E o que nos impede de sentir gratidão e alegria é o medo, né? Ela fala muito sobre isso, que existe uma relação também entre gratidão e alegria, e que as pessoas que não conseguem se sentir gratas é porque elas estão com medo, elas estão num lugar de medo e de escassez. E é muito interessante isso, porque ela faz inclusive uma diferença entre alegria e felicidade, e ela relaciona alegria com gratidão. Às vezes, quando a gente pega um livro que foi traduzido, alguma coisa se perde, mas a palavra alegria é joy em inglês. E joy, às vezes quando a gente traduz como alegria, parece uma coisa de entusiasmo e tal, e não é essa alegria, tá? É aquela alegria que tem muito mais a ver com uma paz, com uma plenitude. Inclusive, eu prefiro até usar, Nádia, prefiro usar a palavra plenitude, mas eu estou trazendo a palavra alegria, porque é a palavra que a Brené usa no livro, é a palavra que o Osho usa nos livros dele também, mas se eu fosse traduzir, eu traduziria como plenitude, que é aquela alegria que ela existe independente do que está acontecendo ao seu redor, porque é aquele lugar, aquele estado de espírito que a gente alcança quando a gente se sente grato pelo que está acontecendo, independentemente do nosso ego julgar isso como bom ou ruim. É isso que é a alegria, esse estado de alegria. E o quinto orientador é intuição e confiança na fé. Abandonar a necessidade da certeza. E ela traz aqui um conceito de intuição que não é exatamente o conceito que eu uso, mas eu respeito a maneira dela científica de pensar, vamos dizer assim. Mas uma coisa que ela trouxe muito legal em relação à intuição é que muitas vezes a gente tem uma intuição, a gente tem essa voz interna que nos fala, mas a gente não acredita, a gente não confia. Então, em vez de eu confiar naquele instinto forte que eu tenho no meu coração, que me diz para seguir um determinado caminho, eu começo a perguntar para outras pessoas. Ah, mas você acha mesmo que eu tenho que fazer? Ah, mas será que é esse mesmo caminho que eu tenho que fazer? Ah, mas será que eu não vou me arrepender? O que eu devo fazer? Sabe essa história de você ficar perguntando para os outros, quando lá no fundo você já sabe a resposta? Isso também é medo. Você não está confiando na tua intuição. Porque a nossa mente quer ter certeza. A mente humana quer ter certeza de que se eu for por aquele caminho vai dar certo. E intuição não funciona assim. Eu até tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre a intuição. Intuição não tem a ver com a certeza que a mente quer. Intuição é um direcionamento. Você vai ter que ir por aquele caminho e ver o que vai acontecer.
o desenrolar dessa história, mas é sempre um caminho que vai te trazer o máximo aprendizado possível, isso eu te garanto. Mas a mente quer a certeza de que vai sair tudo conforme o planejado. E isso é o oposto de intuição. Isso nos impede de viver uma vida plena, porque se a gente está no medo, no controle, né? Porque essa vontade de controlar tudo e de perguntar para os outros o que a gente tem que fazer, vem de um lugar de medo e de tentar controlar. Inclusive, talvez até de tentar dividir um pouco a responsabilidade. Olha, eu fiz isso porque você falou que eu tinha que fazer e na verdade não deu certo. A gente tem às vezes muito medo de assumir as nossas escolhas. E para que a gente tenha uma vida plena, nós temos que confiar na nossa intuição, abandonar essa necessidade de certeza, essa necessidade de controlar tudo, confiar na nossa intuição e assumir as nossas escolhas. Se você gostou desse vídeo, já ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou continuar compartilhando com você os orientadores para que você tenha uma vida mais plena, seja mais autêntico e mais feliz. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.